E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou Ifafu Milholu Olussadi Oyekalé. E você sabe que esse é um canal de desenho de livros, mas sempre numa visão bastante sociológica e também macumbeira. Então, antes de qualquer coisa, compartilha, dá um like, me ajuda, vamos nos ajudar, né? Vamos virar uma comunidade aqui forte. Hoje eu quero falar contigo sobre o idioma dos orixás. Quando você tá na macumba, quando você tá na umbanda, quando você tá no candomblé, quando você tá no catimbó, enfim, qualquer religião, qualquer prática espiritual que tenha como base ou que tenha alguma influência afro, provavelmente usa alguma palavra do idioma iorubá. E a gente se interessa por isso, para entender isso. Né? Nós, enquanto praticante, acabamos nos enveredamos em querer entender como funciona esse idioma. E aí, eis que nós nos deparamos com vários livros, com vários dicionários e com várias pessoas fazendo explicando uma palavra, algum contexto, alguma expressão. Mas nem todas elas estão certas. Mas antes de eu falar sobre o livro de hoje, eu quero trazer uma curiosidade. A gente tá tendente a acreditar, nós nos continuamos a acreditar que apenas o idioma iorubá ele é usado única e exclusivamente na religião. E a resposta é não. No nosso cotidiano, enquanto brasileiros, nós usamos palavras e expressões iorubá. E eu vou trazer aqui luz para algumas delas. Exemplo. Não importa de onde você esteja no Brasil, provavelmente você já ouviu uma expressão como Veja, o idioma é uma língua viva e ele é ensinado através de, ou seja, uma pessoa, um adulto ou alguém mais velho que você, quando você é pequeno, começa a se comunicar, se expressar e você vai bebendo aquilo e você vai aprendendo a se reproduzir da mesma forma. É assim que cria nossa língua mãe. Então, junto com isso, vem algumas expressões, algumas gírias, algumas expressões regionais, alguma forma, alguns sotaques. Tudo isso na nossa formação. Então, quando nós paramos para pensar exclusivamente no idioma português, nos que está no dicionário, quem está nas escolas, algumas expressões como tipo, para falar não, ou essas três expressões não são ensinadas nas escolas, não estão ensinadas no dicionário. Não tem essas expressões no nosso português. E tampouco, se você for assistir os filmes, por exemplo, filmes em inglês, quando alguém está assustado, alguém está desacreditado com uma informação, a pessoa não fala, tipo, oh meu Deus, não acredito, tipo, ele não fala, ele usa outras expressões. Assim como quando vai falar não, ele usa a expressão tipo no. Ele não faz esse com a boca. Bom, isso são provas que nós, enquanto brasileiros, o Brasil como um todo foi desenvolvido com várias culturas que pessoas tanto degradadas da Europa quanto escravizados de diversas partes da África e também povos originários do nosso continente, todos eles se coexistiram em algumas regiões e algumas expressões surgiram, algumas palavras, alguns costumes surgiram, então virou uma nova forma de se expressar e se comunicar. Esse costume, essa forma, esses detalhes, todos eles se mantêm ainda presentes. Muitos deles sobreviveram aos séculos. E vão sobreviver ainda porque não existe nenhuma força ou tarefa para eliminá-los, né? Eu vou, para mostrar essas expressões no idioma Yorubá, eu vou pegar uns frames, uns takes, eu vou explicar a expressão e vou mostrar um trecho de um filme que mostra ela ainda em Yorubá. Essa, por exemplo, kind of depression or something bẹ́ẹ̀ yẹn ó jẹ́ kó fẹ́ wà mentally deranged so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ nìyẹn. ẹ má bínú doctor nǹkan. Nessa cena, uma médica está contando para o pai da filha que ela possui alguma doença mental. E aí a medicina que eles conhecem não tem como resolver esse problema. Então,
não acredito. O que eu vou fazer agora? Tô perplexo. Segundo, você está falando besteira. Deixa disso. Veja. 2 amigos estão conversando e eles estão contando vantagens entre si do que eles querem fazer, e um está falando que é muito melhor que o outro. Aí o outro responde com deixa disso. Besteira. E essa, pra dizer o não, isso é no continente africano inteiro, muitos povos, muitas origens para essa expressão, mas todas elas em negativo. Então eu não consigo dizer exatamente se é uma expressão iorubá, mas é uma expressão presente. Bom, dito isso, o iorubá é uma língua tonal. É uma língua que se expressa com sons em notas musicais. Então, palavras diferentes com tons diferentes. Diferente do português, que se eu falar porta é a mesma palavra. No iorubá, se eu falar porta ou porta, é diferente. Entende? Se você perceber a diferença entre porta e portar, parece já, pelo nosso tom, gera uma estranheza. Parece, dá aquele sentimento, aquela sensação que eu estou falando uma coisa diferente. Você está acostumado com porta, e eu falo portar. Você fala, tá parecendo que é uma abreviação de portabilidade, por causa da proximidade com a tonal do tá. Pegou? Como eu acabei de citar, ele é um idioma presente na nossa cultura, mas bem tímido. Algumas palavras entraram no nosso cotidiano, muito poucas essencialmente, mas é presente. No nosso modo de vestimenta, alguns costumes culinários, existe bastante a presença de uma ancestralidade afro, com evidências iorubá principalmente, e temos o culto dos orixás, presente no candomblé, na umbanda, enfim. E aí, quando a gente fala de orixá, a gente tá falando das divindades do povo iorubá. E aí se faz presente, então, entender um pouco desse idioma. Apresentado, então, os detalhes do idioma, agora vamos pro guia prático da língua iorubá. Em 2022, eu estava passando pela Bienal, e aí eu passando por livros, por estandes, por editoras, e eu também fui para a editora Madras, porque ela é uma editora que se propõe a apresentar religião de uma via alternativa, não só produz livros religiosos pelo censo, né, pela institucionalização, pela via tradicional, mas também uma via alternativa ali, tem uma boa produção disso. Então me interesso em dar uma folhada no que tem ali no catálogo, deixa eu dar uma olhada para ver se alguma coisa me interessa, me chama atenção. Eu já estava, em 2022, eu já tinha lido alguns dicionários do idioma iorubá. Então, já tinha me enveredado a não só aprender o idioma, mas como também me aprofundar nessa cultura. Então, quando eu vi esse livro, que eu estou apresentando agora, Guia Prático do Idioma Iorubá, do Fernando Portugal Filho, ele me chamou a atenção, primeiro porque o iorubá está escrito corretamente na capa. E que isso já é uma diferença. Tem muitos livros de iorubá que não escrevem o próprio nome do idioma correto. Então, eu já coloco como se fosse uma regra de corte. Se não escreve o português correto, por exemplo, se eu escrevesse português com Z no final, eu não me interessaria tanto por um livro daquele idioma, que por mais seja em português, entende? Pois bem. Então, o fato de estar escrito iorubá correto na capa, e também falar que é um livro em 4 idiomas, sendo português, espanhol e inglês, para o iorubá, me chamou a atenção pelo poder político, pelo poder mercadológico que ele tem. Então eu queria ter a minha própria opinião sobre ele, eu queria ler esse livro e me debruçar. O livro, ele começa muito bem, ele faz uma apresentação muito boa, porque o Fernandes Portugal Filho, que é o autor, ele diz que ele já foi mais de 4 vezes para a Nigéria. Ele se propõe a se apresentar como um pesquisador e um estudioso e também um
praticante. Então, alguém versado no idioma, que tenha profundo conhecimento, me chama atenção. E aí eu falei, você tem totalmente minha atenção. Mas ao decorrer do livro, eu vou apresentar isso pra você, eu vi que esse livro não é bom. Mas o porquê não é bom? Ele começa apresentando o alfabeto de uma forma bastante responsável, já dizendo que as letras como C, Q, V, X e Z não existem no idioma Yorubá. Então, a priori, você entende que o livro... a priori, você entende, então, que a pessoa tem conhecimento do que está falando, né? Ele pelo menos conhece o idioma. Mas logo na página seguinte, Então, por exemplo, aqui na página 42, como eu tô te mostrando, a palavra cabra. A palavra cabra dá a entender, pelo jeito que está escrito, pelo tonal que ele coloca, que a palavra se expressa como Euri, Euri, Euri. E no caso, o cabra, em Yorubá, se pronuncia Ira, Ira, Ira. Veja, Eure é diferente de Ira, Ira. Ainda, nessa mesma... Logo, na página 43, o Fernandes Portugal Filho propõe uma elaboração de alguns contextos. Por exemplo, algumas frases que você provavelmente usaria no cotidiano, como meu nome é Ronaldo, Uruku. Que esse acento circunflexo não faz parte do idioma. Esse acento circunflexo, ele não existe no idioma Yorubá. Logo depois, ele coloca meu nome é Ronaldo, Urukomi, se pronunciaria Urukomi ni Ronaldo. Uruko, não Uruku. Assim como Uruko, Uruku, mini. Assim como o segundo exercício, o nome do meu professor é Fernandes Portugal Filho. Então, pela regra do idioma, você pronunciaria, segundo o livro, Uruko, Uluku, Mini, Fernandes Portugal Filho. Mas o correto, segundo o idioma Yorubá, é Uruko, Uluko, Uluko, Mini. Então veja, tanto aqui quanto aqui não está escrito com o idioma errado. Esse livro, ele na capa, ele está dizendo que é a terceira reedição e ele foi revisado pela terceira vez. Então isso eu poderia entender que foi um erro editorial ou um erro de diagramação, que poderia ser quem formalizou o livro, quem fez na hora de imprimir que deu esses erros, a impressão não... Enfim, pode ser que o software na hora de mandar para gráfica, na hora de imprimir. Eu até entendo que pode acontecer isso, mas tem alguns erros que não são de gráfica. Por exemplo, na página anterior. Por exemplo, algumas páginas anterior, quando ele vai apresentar a palavra dinheiro, como dinheiro, e ele coloca como owo, sendo que dinheiro é owu, owu, owu. Owo não é dinheiro, owu é dinheiro. Nessa expressão que ele vai dar o bom dia pro pai, ele fala assim, pai, bom dia, ou bom dia, pai. Ele escreve como baba é cara baba. Veja que ele muda as tonais do pai na mesma frase. Tudo isso, e depois duas expressões para baixo, oruko baba. Então o próprio Fernandes Portugal, nesse livro, que está revisado, que está na terceira publicação dele, possui alguns detalhes que são cruciais em todas as frases para você entender o idioma. Então, se fosse um livro
publicando sobre religião, se fosse um livro didático ou uma história, tudo bem estar com o Yorubá errado. Eu não vou exigir o Yorubá escrito corretamente em um livro de qualquer outro assunto. Agora, o Yorubá, num livro chamado Guia Prático da Língua Yorubá, isso faz com que a régua aumente e eu exija um assunto, um produto ou um conteúdo melhor. Apresentado esse livro e suas problemáticas, agora vamos para outros livros que são muito melhores, tá? Que vão te apresentar o idioma Yorubá de uma forma excelente. Esses dois livros do José Beniste, Dicionário Português Yorubá e Dicionário Yorubá Português, ele é quase o melhor livro do idioma Yorubá do Brasil. Ele é quase o melhor. Ele só perde por um outro, mas eu vou contar no final. Essa coletânea ela é muito completa mesmo. Então, como você está vendo pela editora Bertrand Brasil, ele é um livro com acabamento muito bom, mas ele é um livro grande, ele é um livro grosso. O José Beniste, ele é um pesquisador também. Ele tem muitos livros de contribuição para o jogo de búzios, para o candomblé, para a umbanda. Ele foi do Molocô, enfim. Ele é um cara que, por si só, ele merece muitos elogios pela sua vida acadêmica e sua vasta pesquisa no campo da ciência da religião e também da antropologia. Além disso, esse dicionário dele é um dicionário realmente muito eficiente, com uma pequena ressalva. No idioma Yorubá, às vezes, você coloca duas letras iguais. Então, por exemplo, a palavra como Laroye tem 2 As, ou Oxalá, ou Ugum. Nesse caso, em algumas expressões desse dicionário, ele forma uma eclisão e muda a tonal delas. Isso aí, essencialmente, isso não impacta tanto na hora de se comunicar. Mas na hora de escrever existe uma diferença. É mais difícil para quem não tem tanto domínio do idioma entender quando seriam 2 palavras apenas pela tonal, quando não está escrito corretamente. Então, por isso, é a única queixa que eu tenho desse dicionário, tá? E, novamente, esse livro vai apresentar também como é que funciona a construção gramatical, o dicionário, a ordem alfabética, como é que funciona o singular e o plural, e passará por muitas palavras, muitas mesmo, extremamente coerentes. Só que esse é o mais... Então, nós temos é um dicionáriozão, e também temos o dicionário português e Yorubá, sendo este uma expressão, um conjunto de coletâneas gramaticais de expressões primeiro do português e depois suas várias expressões do idioma. Então, por exemplo, ao você encontrar uma palavra ou uma forma de dizer uma palavra em português, quando você vai para o idioma Yorubá, você vê que tem 5, 6, 7 formas de falar essa mesma palavra. Ou usar uma expressão no nosso português, ao falarmos do Yorubá, você tem outras tantas jeitos de falar essa mesma expressão. Então, eles já são livros mais difíceis de você conseguir ler de cabo a rabo. Por mais que, assim, eu também concordo que dificilmente você vai encontrar alguma pessoa que ela queira ler um dicionário. Eu entendo. Muito mais um dicionário é para consultas, né? Esses livros são bons, mas eles são mais caros, tá? Geralmente, eu recomendo você ter os 2. O link tá na descrição, não pode esquecer disso, tá? Mas esse é o melhor livro. O vocabulário, dicionário, enfim. Esse é o melhor dicionário Yorubá do Brasil. O Eduardo Napoleão, ele também é um pesquisador, também é praticante. Ele tem uma co-participação em outros livros, também do idioma Yorubá, e outros livros de pesquisa, sempre como alguém que é consultado
para escrever aquela palavra, aquela expressão corretamente no idioma Yorubá. Então ele já é também uma pessoa que merece muitas referências nesse assunto, no campo da linguagem. Esse livro, que é quase um livrinho de bolso, que cabe em qualquer bolsa que você queira, ele é muito objetivo e muito simples. Ele é muito direto ao ponto. Então eu, muitas vezes, recorro a esse dicionário aqui para tirar dúvidas, para voltar a ter uma informação rápida. Ele foi publicado pela editora Palas, também é o mais barato entre todos eles. Esse daqui é um dos foi o primeiro dicionário que eu li de cabo a rabo. Assim que eu quis aprender o idioma, eu li esse dicionário de cabo a rabo e fui fazendo todas as minhas anotações nele. Depois eu fui ler os outros. E aí, depois cheguei no Fernandes Portugal Filho. Então, se eu fosse fazer uma recomendação de qual dicionário você deveria ter, seria este. O outro também, mas o outro já é mais caro. E só para não perdermos a recomendação, eu vou agora apresentar o dicionário da família Famas. Dentro do nosso idioma Yorubá, ou quando somos praticantes de uma religião que tem como a língua sagrada o Yorubá, nós temos palavras ou expressões do próprio culto. Então, existe o Yorubá cotidiano, o Yorubá falado no dia a dia, e existe o Yorubá litúrgico. É como o latim e o nosso idioma. Então, a missa, se eu fosse fazer um paralelo com o catolicismo, a missa tem momentos dela que é em latim, ou tem expressões que vêm do latim. O muçulmano reza em árabe, mas o árabe corânico é o árabe clássico. A mesma coisa irá acontecer no Yorubá. O Yorubá litúrgico, ele é o Yorubá clássico, ele é um Yorubá pouco acessível no cotidiano. O Yorubá do cotidiano é diferente, tá? Então esses dicionários são os Yorubás do cotidiano. Agora, o Yorubá litúrgico, o Yorubá clássico, ele tem expressões próprias, ele tem formas específicas de construir algumas palavras, algumas expressões. Algumas expressões até já caíram em desuso. Então você já tem mais dificuldade de achar alguma dessas expressões nos dicionários convencionais. Então, esse dicionário aqui, ele é específico do praticante, do macumbeiro. Esse daqui me parece que não ser uma publicação autorizada. Por quê? Porque ao folhear esse dicionário, principalmente nas primeiras páginas que tem essa sombra, parece que alguém escaneou o dicionário americano, ou a publicação original, divulgou na internet, então alguém subiu essa publicação, esse PDF, e está comercializando na Amazon no Brasil. Então me parece que esse dicionário não é... O conteúdo dele é muito bom, mas essa publicação não é uma publicação autorizada, tá? Fica a seu critério. Eu não sabia, comprei, porque eu já conhecia esse dicionário, eu queria muito ele também, fiz a mesma coisa. Peguei ele, li de cabo a rabo e... Esse dicionário é muito bom mesmo. Tipo, ele... Pra vida do iniciado, esse dicionário é muito bom. Mas ele tá em inglês. Ele é do Yorubá pro inglês. Pro português, o melhor dicionário pro português, esse aqui. Assim, muito bom mesmo. Muito bom. Melhor custo-benefício, principalmente. Agora, se você quer realmente conseguir consultar tudo sobre o idioma Yorubá, sempre que você estiver traduzindo algum cântico ou alguma expressão, aí nunca se esqueça desse. Nunca se esqueça desse aqui também. E aí você tem a Santa Trindade do dicionário do Yorubá. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado. Mas eu não posso encerrar esse vídeo sem fazer uma recomendação maravilhosa. O melhor professor de Yorubá do Brasil, pela minha perspectiva, e claro, como aluno também eu vejo que é incomparável, é o projeto Uluire. O que tá na descrição. O Roger Bueno, ele é um professor, ele é um linguista
formado, ele tem a didática. Porque assim, uma coisa é você falar o idioma matriz, né? Por exemplo, eu e você estamos nos comunicando em português. Mas você já tentou ensinar o português para alguém? Você já parou? Mesmo que você saiba algum outro idioma, por exemplo, vamos supor que nós dois somos fluentes em inglês e eu quero ensinar para você o português. É a minha língua materna. Eu fui alfabetizado em português, mas não significa que eu sei qual que é a primeira coisa a explicar para alguém do português. É difícil explicar o português, porque como eu falei no começo do vídeo, o português, a língua materna, ela é ensinada de uma forma quando a gente é muito criança. Nós estamos na primeira fase do desenvolvimento. Então, como é que nós vamos ensinar uma língua que já temos como natural? Agora, quando nós já aprendemos a forma de lecionar um idioma, nós conseguimos entender como lecioná-lo, entende? Nesse caso, é o que eu recomendo para você. Procure um professor de Yorubá que consiga te dar uma base e seja muito didático, saiba muito bem lecionar. E aí, essa é a minha recomendação. O projeto Olu, o Roger, ele fala em Yorubá, ele traduz o Yorubá para o português, ele convive com Yorubás e ele tem uma didática excelente. Então tá aqui na descrição o link, por favor. Se você quer aprender o idioma Yorubá, eu recomendo isso. O processo eu acho que eu fiz foi o processo mais difícil, que é eu li 4 dicionários para poder formar um cabedal, um glossário particular, e aí eu comecei a estudar depois com o professor. Não faça isso. Comece com o professor, depois vai acrescentando o seu dicionário. Beleza? Até mais.